dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu vou continuar aquele assunto que a gente iniciou 2 semanas atrás. Eu queria perguntar se edificou alguém, se teve alguma mudança na postura, no ambiente de trabalho de alguém. Levanta a mão aí, então, por favor, só para eu saber se deu uma mexida. Deu? Amém. Naquele dia eu tinha esquecido de trazer o livro para vocês, para mostrar, mas essa série está sendo baseada nesse livro aqui, tá? O Evangelho no Trabalho. Eu não vou ousar falar o nome dos autores aqui, porque é demais para mim, tá? Então, Geraldo e o seu Roberto quiserem chutar daí. Mas é o Sebastian e o Greg. Eu falei a respeito da importância do trabalho, porque o trabalho é algo que toma muito do nosso tempo. Nesse livro existe uma estatística que quase 80 mil horas é o tempo que a gente passa no ambiente de trabalho. É muito maior que o tempo que a gente passa na faculdade, é muito maior do que o tempo que a gente passa no transporte indo para o trabalho. Então, se é algo que nós dedicamos tanto tempo da nossa vida, nós precisamos entender a real importância disso e o que isso tem a ver com o Evangelho, tá? Então, é importante, porque nós precisamos, como cristão, ter um posicionamento correto, inclusive diante do trabalho. A boa nova do Evangelho, o sacrifício de Jesus na cruz, ele alcança e redime todas as áreas da nossa vida. E aí, pasmem vocês, inclusive o trabalho, tá? Por quê? Porque muitos de nós temos aquela mente dualista, ou dicotômica, ou como você quiser chamar. E aí eu estava vendo muito esse termo esses dias e eu pensei que é um bom termo para a gente, quando a gente quiser agora ofender os outros, a gente chama de dicotômico, né? Ficar uma ofensa assim mais cristã, mais cristã não, mais intelectual, né? E aí nós combatemos 4 mentiras. E aí eu vou falar rapidinho dessas 4 mentiras e a verdade. A primeira foi, muito se fala que o trabalho é uma maldição. Para vários evangélicos que você chega e pergunta, aonde foi instituído o trabalho? Vários têm essa revelação. Eu me recordo que uma vez eu dei de presente uma Bíblia para um tio meu que trabalhava comigo. Ele gostava, me perguntava muito, eu comprei uma Bíblia na linguagem de hoje, presenteei ele. Aí ele perguntou para mim, como eu leio isso? Eu falei, leio do começo para o fim. E aí ele começou a ler Gênesis. Só que a Bíblia na linguagem de hoje facilita a leitura. E quando ele começou a ler, no segundo dia ele chegou comigo e disse assim, cara, eu tô com muita raiva da Eva. Eu tô com muita raiva dessa mulher. Eu falei, mas por quê? Porque eu entendi que nós só trabalhamos por culpa dela. Então, existe um fato de que após o pecado, o trabalho se tornou um pouco mais difícil, um pouco mais sofrido. Porém, o trabalho foi instituído antes do pecado. Quando Deus colocou Adão no jardim, ele já colocou para Adão esse fim de cultivar e guardar. Só que o trabalho era feito de uma forma muito mais tranquila, porque o trabalho dele era simplesmente o ato de colher as bênçãos que Deus tinha para ele. Após o pecado, a própria terra teve uma mudança e isso começa a dificultar o trabalho. E isso vem até os dias de hoje. Beleza? Porém, dizer que o trabalho é uma maldição é uma mentira. Então nós combatemos com essa verdade de que Deus instituiu o trabalho antes mesmo do pecado. A segunda mentira que a gente falou tem a ver com esse dualismo, essa dicotomia evangélica de que o meu ministério é sagrado e o meu trabalho é mundano. Então, muitos irmãos, por terem essa cosmovisão, o que eles fazem é o quê? Na igreja eles têm uma excelência, levantam as mãos, adoram a Deus com uma intensidade, mas no ambiente de trabalho eles são totalmente passivos, sem excelência, sem qualidade, e isso gera um péssimo testemunho de um cristão no ambiente de trabalho. Então, eu falei que o trabalho é difícil, é até perigoso, mas que Deus dá total importância para ele. E aí nós usamos 2 passagens que sempre que eu falar desse assunto, elas vão vir à tona. Efésios 6:7, Colossenses 3,
Na verdade, Efésios 6 são vários versículos, tá? E Colossenses 3 também, ele dá um tratado a respeito do trabalho. Beleza? Então, a terceira mentira é que o trabalho é apenas uma forma de passar o tempo e ganhar dinheiro. Então, muitos de nós também temos essa ideia equivocada na mente. E essa ideia vai gerar o mesmo resultado da primeira. Então, o que eu gosto de fazer, e que quando eu tiver a oportunidade de fazer só isso, eu vou me dedicar com muita excelência, tem a ver com o meu ministério, tem a ver com a palavra, tem a ver com cantar, tem a ver com tocar. E esse trabalho aqui é só para eu ganhar dinheiro, para sustentar aquilo que eu desejo fazer. E aí a pessoa entra naquele pensamento de sobrevivente. Tipo, é só por hoje. Vou trabalhar só o suficiente para que o meu chefe não pegue no meu pé e só o suficiente para que eu ganhe um trocadinho para subsistir ou para sobreviver mais um dia. E isso vai gerar um mau testemunho também do cristão no ambiente de trabalho. A quarta mentira que nós combatemos foi a respeito do eu não gosto de trabalhar porque o trabalho é coisa de mamão. Não, querido. Não tem nada a ver com isso. Não importa o que façamos, nosso trabalho tem propósito e sentido inerentes, pois todo o nosso trabalho é para Deus. E é isso que essas duas passagens vão falar. Hoje eu vou utilizar essas passagens e eu abro com calma. Eu só quero adiantar rapidamente para vocês, para que vocês se localizem e a gente continue falando a respeito desse assunto, ok? Feito o resumo. Todo mundo pronto para a prova? Então vai a primeira pergunta. Brincadeira. Eu quero falar sobre duas formas erradas de trabalho. A primeira, eu já dei uma pincelada no domingo retrasado, tem a ver com indolência. Indolência é uma postura passiva, sem excelência, sem dedicação, sem importância e sem propósito no trabalho. Então, as pessoas que são influenciadas ou estão sob esse espírito de indolência, elas fazem o trabalho de qualquer forma, porque não tem sentido para ela o trabalho. Ela está apegada ao fato de que o trabalho é para gerar um bem que vai trazer para ela prazer. Então, uma pessoa indolente, ela não encontra sentido, de uma forma resumida, no trabalho. E a outra forma equivocada é a idolatria. Então, se na indolência o trabalho não tem sentido, na idolatria o trabalho é o sentido. Eu existo, me sinto pleno, feliz e realizado por causa do meu trabalho. Então, qualquer um dos dois extremos é equivocado. E a gente vai precisar aprofundar, cavar um pouco mais para entender tudo isso. Então, a primeira coisa que eu queria falar, já que a gente vai falar de idolatria no trabalho primeiro, é o que é um ídolo. O que significa dizer que alguém faz do seu trabalho um ídolo? Será que eu estou dizendo que é porque a pessoa trabalha muito? Ou porque a pessoa gosta muito do que faz? Ou porque ela tem muito prazer no trabalho? Pessoas que são adeptas da teologia do sofrimento, tudo aquilo que gera prazer, elas têm a tendência de expulsar. Não, esse trabalho eu estou gostando demais dele, não é de Deus não. Vou pedir a conta e vou para outro, porque trabalho é para sofrer. Não, querido. Encontrar prazer no que você faz, gostar do que você faz, não significa que você está idolatrando o seu trabalho. Gostar e ter prazer no trabalho não é ruim em si mesmo. Não tem problema nenhum nisso. Não é errado você querer deixar uma marca no mundo. Tipo Steve Jobs, sabe? Não é errado. Mas é claro que hoje em dia o que mais nós encontramos são livros e treinamentos para que você marque o mundo, né? Eu tenho um amigo que tem um livro que eu não sei se eu posso citar o nome, que vai que ele assiste o vídeo. Mas é tipo, não passe em branco pela vida. E isso é real. Você não deve passar em branco pela vida. Você tem que, de fato, gerar propósito. A sua vida, ela é para a glória de Deus. A questão é que a sua vida não está linkada ao fato de gerar propósito.
A sua alegria, a sua satisfação, a plenitude do seu ser não tem a ver com simplesmente você ter um trabalho que te gera prazer. Tem a ver com entender que você é filho e isso te torna realizado, e isso te torna pleno. Bom, o problema é que quando a nossa busca por satisfação, influência ou prestígio em nosso trabalho começa a fazer disso a nossa fonte suprema de satisfação e significado, aí sim o teu trabalho está se tornando um ídolo. E aí você começa a perceber pessoas que perderam a sua identidade. Você sabe o que é perder sua identidade? Eu não sei mais quem eu sou, porque eu não me apresento mais como Ivo. Muito prazer, eu sou o diácono Ivo. Eu sou o advogado Ivo, eu sou o doutor Ivo, administrador Ivo, engenheiro Ivo. Você está entendendo? E até dentro do ministério. A gente brinca direto aqui, porque o pastor não tem mais nome, ele é pastor. E até a esposa dele, que é o ser mais próximo e íntimo dele, não o chama pelo nome, ela chama por pastor. Não, que eu estava conversando com um pastor, e aí você pergunta, que pastor será que ela estava conversando? Ela está falando do marido dela. A pessoa perdeu a sua identidade, porque ela não é mais um ser que tem CPF e RG. Ela é um ser que tem uma carteira de uma, sei lá, da ordem dos advogados, da ordem dos ministros evangélicos da cidade, ou ela tem um CREA, ou ela tem um CRC, um CRA. Você está entendendo? Isso é perder a identidade e pode ser um sinal de que você está fazendo do seu trabalho, da sua profissão, um ídolo. Ok? Na semana passada eu citei, cadê o Neto? Deixa eu olhar para onde o Neto está. O Neto não está hoje aqui, né? Está com as crianças o Neto. Gente, vai alguém lá olhar, por favor. Eu citei o Neto porque eu falei, eu não sabia de quem era a frase, e o Neto já levantou lá de trás, eu já olhei para ele que ele sabia, que eu estava em dúvida de quem era. Mas o nosso coração é a maior fábrica de ídolos que existe. E quem falou isso foi João Calvino, não é? Então, mas é muito mais fácil do que você imagina encontrar alguma coisa para você se prostrar. Bom, essa compulsão por adoração, ela não é de toda ruim. Deus nos criou para esse propósito. Nós fomos criados com o anseio do nosso coração de adorar. Porém, aquilo que nós adoramos precisa ser digno de adoração. Eu não posso adorar um objeto que não é digno. Lucas 4:8 fala, adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Não existe outra coisa, profissão, pessoas que você pode utilizar e colocar num altar para que você adore e se torne um refém daquilo. Porque aquilo que você adora é aquilo que você se torna e você vai se tornando preso àquilo. Beleza? E não foi para isso que Deus nos chamou para a liberdade. Amém? Então, somente Deus pode e deve dominar a nossa devoção. E é em torno dele que devemos centralizar e organizar toda a nossa vida, inclusive o nosso trabalho. A questão é que a idolatria, quando a gente percebe ela no Velho Testamento, ela está ligada a pessoas, ela está ligada a animais, ela está ligada a ícones, ela está presa a algum objeto. Mas a idolatria de hoje ela é um pouco mais sofisticada. Ela vai além de pessoas e objetos. A nossa geração é uma geração hedonista, que busca prazer exageradamente. E muitas das vezes essa busca por um prazer se torna o ídolo do nosso coração. Então, tem pessoas que gostam do emprego, mas tem pessoas que têm paixão pelo seu emprego. E não é ruim gostar do emprego e ser apaixonado por emprego. O problema é quando você está demasiadamente apegado pelo emprego por aquilo que ele pode te proporcionar. Ou é dinheiro, ou é prestígio, ou é uma identidade, ou é prazer, ou é propósito. Se uma dessas coisas é o que move o teu coração em relação ao teu trabalho, você perdeu o propósito. De fato, o trabalho vai servir para, em primeiro lugar, gerar dignidade.
converse com uma pessoa ociosa e perceba o espírito dessa pessoa. A pessoa não se sente digna. O ocioso, só para vocês terem uma ideia, o ocioso fede. Fique um dia inteiro na cama, depois você sente seu cheiro. Engraçado. Parece que você fica mais fedido que se você ficasse com uma enxada no sol, né? Porque parece que o teu corpo está liberando alguma química dentro de você, te empurrando para levantar da cama. Bom, a nossa cultura nos pressiona para sermos bem-sucedidos. E é porque nós queremos ser bem-sucedidos que muitas das vezes o trabalho se torna um ídolo para nós. Eu me recordo de uma postagem de 2013. Alguém postou, eu li é um artigozinho bem breve que fala da geração X, Y e Z. E em 2014, eu conversando com alguns alunos aqui de uma escola que eu dava aula aqui em Montemor, eu lembrei da postagem, eu peguei e compartilhei para que eles pudessem ter acesso. E o que demonstra é a diferença das 3 gerações e de como que a geração de hoje, ela já é em si mesma inconformada com aquilo que ela vive. E mostra como que o acesso às redes sociais faz com que essa inconformação aumente. Porque ele cita de forma rápida, eu vou lembrar para vocês, aqueles que leram, aqueles que nunca leram vão entender, que a geração X, ela foi a geração que veio após a guerra, né? que eles chamam dos baby boomers. E essa geração, ela foi uma geração que foi ensinada pelos pais a trabalharem e darem duro, que elas alcançariam um objetivo. E o objetivo, ele figura no artigo como um gramadinho. Um gramadinho sem nenhuma florzinha, nada, só um gramadinho. E essa geração se dedicou a trabalhar. Eles batalharam muito, eles trabalharam bastante, se esforçaram. E o resultado que eles alcançaram foi um gramadinho com algumas florezinhas, um negócio legal. Então ficou uma marca para eles assim: se eu me esforçando muito, eu alcancei isso. Como foi que eles passaram isso para a próxima geração, os filhos dele? Os filhos dele, eles começaram a mexer no motivacional. Disseram assim: olha, você é bom, você é inteligente, eu não era tão inteligente como você, eu não era tão preparado como você, e eu vou te falar uma coisa: se você trabalhar um pouquinho, se dedicar, estudar, o que você vai alcançar vai ser isso. Aí mostrou um gramado mega lindo e florido e bonito. E aí o que aconteceu? Essa geração batalhou, trabalhou, e o que alcançou foi um gramadinho com algumas florezinhas. O que acontece é que essa geração, ela foi muito investida em reconhecer a capacidade, mas não foi investida em se dedicar, em esforçar para alcançar aquilo que queria. E o que acontece é que hoje nós vemos uma geração que tem convicção de que é bom, mas que não esforça para mostrar a sua bondade. Ela espera que desça talvez um disco voador do céu, e que saia desse disco voador um profeta, e que olhe para toda a igreja, a família, os amigos, e diga assim: vocês não estão vendo? Eis aí o Messias. E aponte para você e diga assim: ele é bom, você precisa botar ele para fazer isso, aquilo, dar uma oportunidade porque ele é bom. Então nós somos uma geração que valorizamos muito aquilo que nós achamos que possuímos, mas não nos dedicamos para batalhar e alcançar aquilo que nós queremos. E deixa eu ver como é que eu consigo contextualizar a história com o que eu estava falando, porque eu não tinha pensado nessa história. Eu estava falando a respeito de como a nossa cultura super valoriza o fato de sermos bem-sucedidos. A questão é que quando você entra nesse jogo de fato de ser bem-sucedido é ser igual na média ou acima da média daquilo que hoje as redes sociais promovem, quando você não alcança isso, você fica mal, você fica bad, e você para de valorizar inclusive aquilo que você tem. Vida de rede social é uma vida de fachada. Hoje a pessoa vai num lugar, faz check-in, tira um selfie na frente de um lugar
e posta para dizer que estava no lugar, mas simplesmente ela foi lá só para roubar o Wi-Fi do lugar. E aí ela está rotando para todo mundo que ela está comendo naquele lugar, sendo que ela não tem nem ovo para comer em casa. E aí você, que é mal resolvido consigo mesmo, olha a postagem da pessoa, se ofende, diz assim, ela consegue, eu não. Meu Deus, o que eu fiz? Por que eu sou tão mal sucedido na vida? Na escola eu era o mais inteligente e os burros tudo passaram de mim e eu estou aqui. Quando na verdade existe uma vida de fachada aqui, existe outra vida de fachada aqui, e você olha para as duas vidas de fachada, se sente oprimido porque não consegue viver igual, e aí começa a viver outra vida de fachada. Isso se torna o ídolo do seu coração. Você começa a querer demonstrar que está bem para os outros, para não se sentir menor. Então, querido, isso é uma simples falha no seu caráter, na sua identidade. Você não está bem resolvido consigo mesmo e você não está bem resolvido com Deus. E por isso você fica em crise quando alguém está arrotando um filé, sendo que acabou de comer um ovo, né? Bom, então vamos lá. Vamos falar de 3 formas de idolatria no trabalho. A primeira forma é quando o nosso trabalho é a fonte principal da nossa satisfação. Trabalhar é bom, trabalhar gera, de alguma forma, um sentido na nossa vida? Gera. Gera por quê? Porque eu entendo que quando eu estou produzindo, eu estou cumprindo com um mandato cultural. Eu estou fazendo o meu papel na sociedade, na humanidade. Deus nos criou para a sua glória. E para a sua glória tem a ver, inclusive, com gerar riquezas. Por meio do nosso trabalho, nós podemos gerar riqueza. Não é pecado gerar riqueza. Não é? O Haroldo falou isso no domingo passado. E durante a semana eu conversei com várias pessoas e vários estavam vibrando. Eu posso, eu quero, eu vou conseguir. Então, gerar riqueza é ótimo. Que bom se todos nós ficarmos ricos. Desde que a riqueza não se torne um ídolo do nosso coração, é bênção. Nós vamos poder investir no reino. A questão é que um coração avarento não tem a ver com quanto você tem. Porque o dinheiro só vai amplificar aquilo que está dentro de você. Se você é avarento sendo pobre, quando você for rico, você só vai se tornar mais avarento. Se você é generoso, pobre, quando você for rico, você só vai se tornar mais generoso. Porque o dinheiro vai te empoderar a fazer isso. Amém? Bom, então, se sentir feliz e realizado em trabalhar é uma coisa. Agora, quando isso se torna a única fonte de satisfação, aí existe um problema. Vocês recordam que no domingo retrasado eu dei um testemunho que eu vivenciei logo após o meu casamento? Trabalhei o primeiro ano após o casamento, peguei a conta, trabalhava na prefeitura da minha cidade, e eu fiquei pensando, vou tirar férias um mês e depois vou começar a mandar currículo. Meu currículo é muito bom, sou muito querido, as pessoas gostam de mim, meu currículo é rico. Primeira empresa que eu mandava vão me contratar. E aí eu mandei para a primeira, mandei para a segunda, mandei para a terceira, mandei para a quarta, para a quinta, para a sexta, para a sétima. Se passaram 8 meses. E a única coisa que eu tive foi algumas entrevistas não bem-sucedidas. E aí foi que eu pude perceber aonde estava o meu coração. Eu não desviei, eu continuei na fé, mas eu deprimi, eu afundei, eu fiquei num estado de, minha esposa que o diga. A questão é que parece que eu quase perdi a fé. Mas é porque parece que a fé que eu abraçava não era exatamente no Evangelho, em Jesus Cristo, na cruz, no sacrifício. Você está entendendo? E o meu maior ensino nesses 8 meses foi, eu não posso mais falar de viver pela fé. Porque eu vivia pregando a respeito de viver pela fé. E viver pela fé, eu não estava falando a respeito de ser integral no ministério. Eu estava falando a respeito de você andar por fé, em tudo. Não vive pela fé só quem é integral no ministério. Vive pela fé quem trabalha também. A questão é que eu percebi que a minha fé não estava em Deus. Então, o meu altar de adoração tinha a ver com uma maquinazinha, onde eu enfiava um cartão, digitava uma senha e ela me dava dinheiro. Aquilo se tornou o meu Deus.
Semanalmente eu me prostrava diante dela, colocava o meu cartão, digitava uma senha e ela gerava a minha provisão. A partir do momento que aquela máquina não mais obedeceu aos meus comandos, porque não tinha mais nada para ela me dar, simplesmente eu me frustrei e falei, então, esse Deus aqui que eu estou servindo não é confiável. Mas levaram anos, porque isso foi 2004. Chegou 2013, eu estava no CPP. E aí eu percebi, eu tive outra experiência com a máquina. Não tem ninguém que estava comigo, mas tem algumas pessoas que estão aqui que participaram. A Thalita já riu dali e levantou o dedo. Porque eu vim aqui na cidade, lá do CPP, para sacar um dinheiro para dar uma oferta para um irmão que ia viajar. E aí eu vim todo feliz, eu, o Darlan, a Paty do Silas, estava aqui naquele domingo que eu falei, e mais alguém que estava de carona com a gente. Não, era só nós três. E aí quando eu cheguei no caixa, que eu coloquei o meu cartão, que eu puxei o extrato e vi que meu extrato era negativo, o Darlan estava do meu lado assim, ó. Ele olhou para mim, eu acho pela cor da minha pele, ele disse assim, aconteceu alguma coisa? Em outras palavras, eu tive uma baita frustração com o meu Deus naquele momento, porque eu descobri que eu servia a Mamon. Falou, o que foi, Ivo? Eu falei, cara, vê se isso daqui é verdade. Minha conta está negativa. Ele, tá, meu Deus do céu, vamos embora. Entrei no carro, peguei a Paty na autoescola. Quando a Paty entrou, gente, eu acho que até o meu cabelo deve ter mudado de cor, porque ela viu minha nuca. E ela disse, o que foi que aconteceu, Ivo? E aí eu fui explicando para eles até a chácara. Quando eu cheguei na chácara, que eu desci do carro, que eu botei o pé na porta, estava lá Bárbara, Thalita, Tati Pompeia, não sei se você estava, Fê, junto. Sei que estava um monte de menina dentro da minha casa lá, fazendo a unha. Quando eu botei o pé na porta, a Bárbara olhou para a minha cara e disse, já sei, acabou nosso dinheiro, pelo amor de Deus. E começou a chorar também. E aí, como eu não tinha o que explicar, simplesmente eu entrei para o banheiro e disse, vou ver se eu consigo chorar. Mas o chuveiro derramando, não dava para saber se era lágrima, se era água. O fato é que eu, diante de Deus, debaixo do chuveiro, confessei, Senhor, eu não confio em Ti. Eu sirvo a Mamon. A questão é que era 11 de setembro de 2013. 11 de setembro, vocês lembram dessa data? Então, minhas torres gêmeas caíram. E aí, querido, eu me desesperei, fui com o Arlindo, fui com o Ângelo, falei, não tenho mais dinheiro para pagar o curso. Mas eu não queria que a minha mulher e meus filhos saíssem desse ambiente. Eu vou deixar eles aqui, eu vou para a cidade trabalhar. E aí eu fui atrás do primeiro emprego, mandei o currículo, me chamaram no outro dia, fui em Hortolândia, o cara pegou na minha mão e disse assim, você pode começar amanhã? Eu, não. Eu falei, mas meu Deus, o que é isso? Eu preciso de um trabalho, preciso de dinheiro, o cara quer que eu comece amanhã. O Espírito Santo falou não. E eu disse, não, Senhor, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Aí falei, Bárbara, peraí, vamos usar a nossa criatividade. Vamos fazer geladinho, din-din, flau, chup-chup. Na linguagem do povo aqui, que cada um veio de um lugar, vamos vender esse negócio para eles, vamos fazer palha italiana, vamos fazer sanduíche natural. E aí a Bárbara fez sanduíche natural e eu vinha vender. E aí eu começo a ficar bem, né? A Bárbara fazia uns 20 sanduíches, eu vinha na cidade aqui com um tapauézinho, vendia nas lojas. Aí eu já cheguei, uma semana depois eu já cheguei arrogante. Amanhã faz 40, que eu vou vender tudo. Vim aqui e vendi 40. Passou umas 2 semanas, eu disse, faz 60 agora que eu vou vender tudo de novo. Quando eu vim com 60, pesava, ó. Nesse dia eu achei de vir com um sapato baixinho, desde aquele dia nunca mais eu tinha usado sapato baixinho, com um tapaué com 60 sanduíche natural aqui, e aí eu parei meu carro em frente à Drogal. Eu fui até lá no posto Bremen, desci, fui até na editora do Gesso, que ficava lá na frente do Chafariz, voltei, vendi um sanduíche fiado, até hoje eu não recebi. Fiquei com uma dor na coluna, voltei para casa e falei assim para a Bárbara, Bárbara, eu estou agindo na minha força. E mais uma vez o Papai do Céu me mostrou que eu não sei de nada. E mais uma vez eu me arrependi. O fato é que eu negociei lá com o CPP, consegui pegar um desconto, desempregado, lá e aí eu terminei o curso. E quando chegou dia 18 de dezembro, eu precisava alugar minha casa na cidade. A gente não tinha uma referência a não ser, graças a Deus, o bom testemunho que o seu Roberto e o Haroldo tinham na Bandeirante. Porque quando eu cheguei na Bandeirante, o garoto falou para mim assim, não era nem bom citar, né, o nome da imobiliária aqui, vai que ele assiste, mas se ele assistir é bom que eu estou me
Estou me vingando dele agora. Ele olhou para mim e disse assim, olhou para um outro irmão e disse assim, eu só vou alugar casa para esse menino porque o fiador é bom, porque ele não tem dinheiro para pagar não. Aí eu, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando veio na bênção, vai se arrepender. O fato é que ele falou assim, eu preciso de um comprovante de renda, você tem? Aí eu falei assim, serve a conta bancária? Obrigado pela ajuda aí, Vlad. Vlad está comigo aqui, Vlad está comigo. Estou lá e cá. Aí eu fui lá e puxei um saldo, outubro, novembro e dezembro. Então, eu não peguei o trabalho. Depois eu fui chamado num outro emprego, muito legal, na Mercedes-Benz. Eu ia ganhar bem pra caramba. E aí eu conversei com os meninos, é isso, Ivo. Aí eu vou lá com o seu Roberto. O seu Roberto vira para mim e diz assim, o que você veio fazer aqui nessa cidade? Isso. Seu emprego coopera porque você veio fazer? Falei, não. Então não é de Deus, meu filho. Aí eu, puxa vida, não vou poder trabalhar na Mercedes dessa vez. O fato é que, quando foi dia 18 de dezembro, eu puxei um saldo da minha conta. Outubro, novembro e dezembro. E aí, pasmem vocês. Tinha movimentado na minha conta R$12 mil em 3 meses, sem eu mandar um relatório missionário para ninguém, sem eu pedir ajuda nem para minha mãe e para o meu pai. Simplesmente, o ano inteiro, enquanto eu tinha dinheiro, não chegou nada na minha conta. Mas quando eu precisei, Deus cuidou de mim. E tem a ver com o meu arrependimento. Ele disse assim, já que você abandonou esse Deus, agora você está apto para me servir, eu vou te mostrar como eu sou fiel. E aí, queridos, setembro de 2013 até maio, junho de 2017, já está perto de fazer 4 anos, que eu vejo o cuidado de Deus na minha vida diariamente. Lógico que foi um longo percurso, vários meses e alguns anos de ansiedade, preocupação. Será que eu vou conseguir honrar meu compromisso? Será que eu vou pagar o meu aluguel? E graças a Deus, a palavra que eu tenho para você hoje é: a máquina não é confiável. O caixa eletrônico não é tão legal assim. Mas Deus é confiável. Deus é bom. Ele cuida de nós. Amém? Então deixa eu voltar para a ministração, que isso nada tinha a ver com a ministração. O nosso trabalho diz respeito a sermos os melhores. Portanto, podemos fazer o nosso nome. Isso é uma outra forma errada. É outra forma idólatra que eu posso relacionar com o meu trabalho. Busca excessiva por excelência. Desejo de ser reconhecido como alguém que é bom em alguma coisa. Isso pode facilmente se tornar um ídolo do seu coração. Não é ruim em si mesmo. Nossa, como é bom trabalhar com pessoas excelentes. Faz sentido para você? Você trabalha com pessoas excelentes, parece que elas estão te julgando, porque elas fazem as coisas com tanta dedicação que quando você olha para aquilo que você faz, você diz, meu Deus, eu não sou digno de estar fazendo o que eu estou fazendo, porque a pessoa faz com dedicação. Porém, querer causar, ser notado, elogiado, valorizado, glorificado, é um perigo. Isso, em geral, nos leva, inclusive, a uma competição mental. Sabe? Tipo, isso é um problema, hein? Uma mente subjetiva. Todo o tempo está competindo. A pessoa nem sabe que ela compete com você. Mas ela está todo o tempo assim olhando. Nossa, a roupa dela hoje está mais bonita que a minha. Mas domingo que vem eu vou vir para arrasar. E aí tem a ver com o ministério também. Nossa, ele fala melhor do que eu. Puxa vida, o que eu preciso fazer? Vou pegar umas aulas de oratória, de hermenêutica, de charabacheias e charabacandas, o que for, para eu falar tão bem. E tipo assim, só aqui, ó, no subjetivo, você fica, sabe, competindo, e isso só te faz mal. Isso te afasta de ti mesmo, da tua identidade. Ah, tem uma passagem muito legal para isso aqui, que eu não coloquei, mas eu... Gálatas 6, versículo 4, diz assim, ó. Gálatas 6, 4. Eu não sei se na versão de vocês está igual a minha, mas na NVT ficou muito bom esse versículo. Diz assim, ó. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação de havê-lo feito bem
e não precisará se comparar com os outros. Repetindo, cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação em havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros. Quando nós nos dedicamos por fazer o nosso melhor, e ainda que o meu melhor seja 10% daquilo que o meu irmão pode fazer, eu não vou me comparar com ele, porque eu vou reconhecer as minhas limitações ao mesmo tempo que eu reconheço de que eu dediquei o meu melhor. Mas não adianta eu querer me comparar com, sei lá, vamos usar um exemplo aqui. O Rafa, tá ali. O Rafa é meu professor de violão. E eu estou tentando tocar violão. E aí o Rafa vem e toca aqui, e aí eu digo assim, cara, melhor eu parar. Porque é muita humilhação para a minha pessoa. Eu não suporto isso. Então, a questão é que no dia que eu pegar o violão, dentro das minhas limitações, eu preciso me dedicar em fazer aquilo que eu sei fazer, que é limitado frente àquilo que o Rafa sabe fazer. Mas eu preciso fazer com muita excelência. Porque se eu dedicar o máximo, eu vou olhar para o Rafa e dizer, Rafa, para fazer valer a pena o fruto do seu penoso trabalho, querido. Você viu? Não é 10% daquilo que você pode fazer, mas eu fiz meu 100%, cara. E isso é que vai gerar satisfação, convicção de que você está fazendo aquilo, está fazendo o seu melhor. Beleza? A terceira forma de idolatria no trabalho é o nosso trabalho se tornar principalmente uma questão a fazer diferença no mundo. Então, eu falei para vocês que é legal, Steve Jobs deixou uma marca no mundo. É legal deixar uma marca no mundo. Porém, é preocupante, porque essa expressão, querer deixar uma marca no mundo, muitas das vezes soa um orgulho em querer levar crédito das realizações e não atribuir a glória de fato a Deus. Você está entendendo? É ótimo querer deixar uma marca no mundo, mas muitas das vezes você precisa checar o seu coração se o fato de querer deixar uma marca no mundo não está conectado com uma rejeição que você sente, com se sentir por menor em alguma área da sua vida. E com isso eu não estou desencorajando ninguém a não deixar uma marca no mundo. Deixe, querido, deixe. Mas a marca que eu estou dizendo não é para você pichar as paradas de ônibus da cidade, não, por favor. Nem as cavernas, cachoeira, essas coisas assim, não. A marca tem a ver com algo que Deus entregou para você. Eu acredito que na sua multiforme sabedoria, Deus distribui dons, talentos a nós. A dificuldade que muitos de nós temos e nos sentimos menores é porque nós ainda não descobrimos aquilo que nós nascemos para fazer. Ou não acreditamos naquilo que as pessoas estão dizendo. Você sabe fazer, mas você, pelo espírito de inferioridade que te influencia, não consegue romper com essas mentiras. A questão é que é legal deixar uma marca, mas cheque o seu coração. Porque isso pode ser sinal de idolatria ao seu trabalho. Belezinha? Tá todo mundo comigo? Como é que tá a hora? Tenho uns 15 minutos ainda, né? Então, eu vou sair um pouco da idolatria e lá no final eu volto com as duas juntas. Porque eu quero falar um pouquinho da indolência. Porque todas as duas na semana passada eu falei bem por alto. Então, quando você pensa em indolência, você pensa o quê? Pode responder para mim enquanto eu bebo água. Ninguém me ajudou. Preguiça. Mais. Relaxo. Então, sempre que a gente pensa em indolência, a gente linka com ociosidade, com preguiça. E é fato. Mas existe uma outra forma de indolência, que não tem a ver com inatividade. Tem a ver com posição de coração. Muitos de nós que ocupamos um lugar no mercado de trabalho, mas fazemos de qualquer jeito, nós fazemos tudo que é necessário para não ser chamado a atenção pelo chefe. Nos tornamos medianos, medíocres. Não nos dedicamos na sua totalidade para fazer um serviço excelente. Faz sentido para você?
Isso tem a ver com não encontrar sentido no trabalho. E não encontrar sentido no trabalho gera uma passividade, que não é atitude, mas é coração. Eu faço tudo e sou ativo, mas faço de qualquer jeito, porque não encontro sentido. Não sei por que eu estou fazendo isso. Estou fazendo isso porque é a oportunidade que eu tenho. Não tem outra oportunidade, então eu vou abraçar. É isso aí. Então, a indolência, no dicionário diz assim, ó, caráter que revela indiferença, apatia, distanciamento, falta de disposição física e moral, morosidade, ócio, preguiça, desleixo, negligência e sem sentido, no sentido de sem sentimentos. Quando você não coloca sentimento naquilo que você faz. Sabe quando a propaganda do Sazon diz que a comida é boa porque faz com amor, com sentimento? Então, você percebe quando a pessoa te entrega um trabalho que é de coração, que é com dedicação. Você está entendendo? E quando ela faz de qualquer jeito só para escapar do chefe. Então, uma pessoa descrita como indolente, quando ela apresenta esse comportamento de insensibilidade, é porque ela não se identifica com aquilo que ela está fazendo. Ela não se identifica com aquilo que ela está realizando. Ela não curte o que ela faz e ela não encontra sentido naquilo que ela faz. Então, mas o segredo para encontrar sentido no que faz tem a ver com as duas passagens que eu muito li na semana passada e eu vou precisar ler hoje. Efésios 6. Eu não sei nem qual das duas passagens, elas são muito parecidas, mas qual é a melhor? Eu acho que eu vou ler... Não, já falei Efésios, vamos ler Efésios. Colossenses é muito próximo. 6, a partir do 5, diz assim, ó. Escravos, funcionários, servos, obedeçam ao seu chefe, patrão, líder, terreno, com respeito e amor. Sirva com sinceridade, como serviriam a Cristo. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo. Sirvam como se servissem ao Senhor e não a homens. Então, como que você encontra propósito no trabalho? Ivo, mas é muito chato. Meu trabalho é cuidar de criança. Meu trabalho é selar carta no correio, tipo o... Como é que era o nome daquele cara que perdeu o braço? Joseph Cleveland. Ele encontrou sentido em tudo que ele trabalhou, vocês viram? Ele queria deixar uma marca no mundo, ele queria ser o melhor. Vocês lembram dessa? Foi no Jô Soares? Então, oi, tudo bem, como vai, né? Então, não interessa o que você faz, interessa para quem você faz. É isso que gera sentido. Não tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com para quem você trabalha. Se você entender que você não está cuidando simplesmente das crianças, você está cuidando das crianças para o Senhor. Você não está simplesmente selando carta, você está selando cartas para o Senhor. Você não está cuidando de um jardim, você está cuidando de um jardim para o Senhor. Você não está filmando, você está filmando para o Senhor. Você não está simplesmente ensinando, jovem, criança, adulto, você está ensinando como para o Senhor. Você não está simplesmente advogando, você está advogando para o Senhor. A questão é que quando nós não conseguimos entender dessa forma, aí que entra a nossa ofensa de hoje, a dicotomia. Que é mais ou menos assim, ó, tem aquela que é bem aparente, que é o diácono advogado, que ele trabalha quebrando contratos. O que é contrato? É a união de um monte de pactos, né? de um monte de acordos. E o advogado, o irmão advogado, diácono, ele fica lendo o contrato para encontrar uma brecha para quebrar o contrato e gerar algum bônus com isso. Você está entendendo? Ou, sei lá, tem várias outras formas. Coaching, e a minha crise com coaching, né? É essa.
é que o coach é um treinador, é uma pessoa que serve para treinar as pessoas a motivação. Mas, muitas das vezes, ela é contratada para treinar uma equipe e quem está pagando ela não é a equipe, é os donos da empresa. E o que os donos da empresa querem? Eu quero produtividade. Mas o que o coach vende para a equipe? Bem-estar, de vida, não sei o quê. E ele está gerando no interior dos funcionários uma idolatria a posses, porque quando no fundo o que ele quer é que esses funcionários produzam mais para a empresa, que é quem está pagando ele. Já seria uma dicotomia mais intrínseca, mais, sabe, tácita, mais guardadinha. Eu estou fazendo um trabalho, eu sou um cristão, mas eu estou malandramente enganando as pessoas. Você está entendendo? Então, isso é um problema. Vocês cantaram a música, né? Bando de carnal. A questão é que essa dicotomia, ela também paralisa. Existem pessoas que estão no mercado de trabalho, mas o seu real desejo era se lançar no ministério. Timóteo diz, se você deseja o episcopado, excelente coisa você deseja. É muito bom que você deseja. Só que você precisa, ao desejar, de alguns detalhes. Primeiro, você precisa entender se de fato Deus chamou você para isso. Porque muitas das vezes não tem a ver com um chamado, mas tem a ver com um comportamento de manada. Todo mundo está indo por esse caminho, eu quero ir também. Essa semana eu tive uma experiência com um comportamento de manada muito legal. Porque eu fui buscar as crianças que estavam chegando na escola, eles descem sozinhos a descida da chácara já. Só que eu vi uns 5 bois lá em cima, eu disse, não vai dar muito certo não, que eles podem se assustar, né? Aí eu subi com um carro para pegar as crianças. Quando eu estou lá esperando, passa um vaqueiro, gritando, com uns 50 bois ou mais, eu não sei quem estava lá e viu. Mas tinha uns 50 bois. Aí eles passaram em direção a Indaiatuba. Aí ele passou do boi e trouxe de volta. Quando ele está vindo de volta, em vez do boi vir direto, que eles eram de umas 3 chácaras em direção à granja, eles entraram na nossa chácara. Só que lá no vizinho tem 2 bois. Quando os outros desceram correndo, os 2 que estavam aqui dentro também, comportamento de manada, foram junto. Eles são de outro pasto, querido. O pastor deles é outro. A placa lá do curral deles é diferente da desses que estavam livres correndo na rua. Mas os 2 desceram desembestados, só que eles deram lá no arame farpado, atrás do dormitório das meninas. Aí, os outros foram até minha casa, foi quando o vaqueiro conseguiu trazer eles de volta e subiram. Quando eles subiram, os 2 que estão dentro da cerca sobem desesperados também. Isso é comportamento de manada. Nem sei para onde estão indo, mas eu quero ir junto, porque está todo mundo indo para lá. Então, querido, será que você de fato tem chamado para o ministério? Porque tem alguns que estão no ministério e estão querendo voltar para o mercado de trabalho, mas você está no mercado de trabalho e quer vir para o ministério. O problema é a tal da passividade, é que eu quero isso. Mas entre querer e realizar, existem passos a serem dados. Eu não vou sair não, eu ia dar passo para ali, mas o Israel faz cara feia aqui, é brincadeira. Ele não gosta que eu bagunço aqui. Então, existem passos a serem dados. Você precisa caminhar entre o seu desejo e a realização do seu desejo. Para de querer esperar o disco voador descer com um profeta que vai dizer que você é o Messias. E que é a sua vez de reinar. E vai em direção ao seu desejo. Mas antes de você ir de uma vez, consulta o corpo. Vê se eles concordam com você. Se eles estão vendo tudo aquilo que você está vendo. De repente o corpo pode estar vendo até mais do que você está vendo. Mas é bom essa testificação. Na multidão de conselhos há sabedoria. Então vai junto. Você está entendendo? Às vezes o lugar dessa pessoa é onde ela está. Mas ela está, não, eu estou aqui, mas eu queria estar lá. Aí ela vai experimentar lá. Aí ela está mal, volta para estar aqui. Então, isso é um problema.
E isso gera mau testemunho. Sabe por quê? Porque você está no ministério e está pensando no mercado de trabalho. Aí você está aqui no ministério e não se dedica. E não se entrega. E não faz aquilo que deveria fazer. E não trata Deus como seu patrão. Quando você se invocar e dizer, não, eu vou viver agora para o ministério, enxerga na entrada da sala de oração um relógio de ponto ali, ó. Se você precisar ser um pouco mais lúdico, vai lá e bota o dedinho assim, ó, para ler sua biometria, tá? Vai com a sua doidice. Depois, qualquer coisa, a gente dá um remédio controlado para você, fique tranquilo. Mas o fato é que você precisa se dedicar em fazer aquilo que você acha que nasceu para fazer. Aí você diz, não, eu vou para o ministério. Mas você vem e vive uma vida medíocre. Como eu vi um irmão daqui falando. Você está buscando parceiros para patrocinar você para fazer devocional na sala de oração. Você vai vir aqui e dedica 2 horas na sala de oração e vai embora para casa, coçar, assistir filme, usar a internet. Você está entendendo? Então, se você acredita que é isso, se dedica, querido. Se entrega. Quando eu vim em 2014 para a cidade, não tinha nada aqui. Não tinha sala de oração, não tinha casa dos irmãos para visitar. Eu via perturbando as meninas lá da República Betânia. Porque eu queria servir. Não tinha quem servisse. Eu dizia, vou para lá, vou conversar, vou trocar uma lâmpada, vou pintar uma parede. Vou servir, eu estou aqui para servir vocês. Vou me dedicar a estudar a palavra, mas eu quero relacionar com as pessoas, eu quero... E aí eu ficava desesperado, né? Agora eu já fico na outra, né? Eu já fico, não. Eu não queria era ver ninguém hoje. Então, essa dicotomia é que faz com que você nem assuma uma postura em direção àquilo que você aspira. Mas aí você vai para o mercado de trabalho e diz assim, só estou no mercado de trabalho porque ninguém acredita naquilo que eu faço. E eu não tenho mantenedores. Porque eu queria estar no ministério. Aí você vai para o mercado de trabalho. Você faz as coisas de qualquer jeito. Aí, querido, você não serve nem para o ministério e nem para o mercado de trabalho. O que é? Então, o que será que você serve? De fato, você deve ser um semideus que deveria estar no céu e não aqui na terra, porque a terra é mundana demais para você. Então, você precisa sair de cima do muro e assumir uma posição. O que você quer? O que você acredita e dedicar aquilo que você quer. Mas você faz isso porque você acha que o trabalhar no mercado de trabalho não tem valor para Deus. Cara, eu vim para cá pensando a saudade que eu tô de dar aula. Dei minha vaga para a Evelyn. Estou sabendo que ela está se criando no meu lugar lá. Quando eu quiser voltar, a escola não vai mais nem me querer. Mas que saudade. Sabe por quê? Porque não tem campo missionário melhor. Cara, meus alunos, semanalmente, me mandam mensagem, a gente conversa, pede conselho. É um campo missionário. Eu tinha 2 horas por dia para dar aula. Rapaz, eu dava 1h30, meia hora eu pregava o evangelho. E o povo gostava. No dia que não dava tempo de pregar, porque eu tinha que acabar a matéria, pô, professor, hoje o senhor nem entrou naquela outra vibe, né? Pois é, não deu. É um mega mercado. Agora, cuidado, tá? Presta atenção, porque isso que eu estou falando pode ser perigoso. Achar que o evangelho tem a ver com o trabalho é fazer o quê? Ah, não, no trabalho eu vou botar louvor para tocar, eu vou fazer culto no trabalho, eu vou deixar uma Bíblia aberta no Salmo alguma coisa lá. Não, querido. O evangelho no trabalho tem a ver com você ser um funcionário excelente. E ser um funcionário excelente vai pavimentar o caminho para que você possa pregar o evangelho. Porque não tem nada mais ridículo do que você dar um péssimo testemunho como funcionário. E aí, quando sai do assunto trabalho, você vem querer falar de moralismo, de santidade, de evangelho. Dizer, tu é evangélico? É muito legal, né? É muito legal quando diz assim, tu é evangélico, né? Eu sabia. Só pelo teu jeito eu estava percebendo, que legal. Mas quando a pessoa, do contrário, ela manda a mesma pergunta, tu é evangélico? Nem parece. Aí é ruim, né? É sinal que você não deu um bom testemunho.
E testemunhar, querido, não é só contar bênção e vitória, não. É fazer o serviço com excelência. Aleluia! Amém? Glória a Deus! Então vamos lá. Então, alguém que não é fiel nas pequenas oportunidades, não vai ser fiel nas grandes. Se você, no pouco serviço que te deram, não consegue fazer com excelência e dedicação, é mentira você achar que, quando chegar a minha oportunidade, aí sim, vai ser só vitória, vai ser glória, vai ser manto, nai, poder. Não. Se você não consegue ser fiel no pouco, te garanto que você não vai conseguir ser fiel no muito. E não é eu que estou falando, não. É a Bíblia. Tá? O nome desse pecado, de não gerir as oportunidades com diligência, é relativismo. Isso eu emprestei do autor, tá? Não foi eu que inventei, não. Ele chama de relativismo, que é fazer as coisas de forma relaxada, de qualquer jeito. É uma postura de sobrevivência. Vou trabalhar um pouco só para durar mais um dia. Faz sentido? Faz sentido para você? Agora engatou aqui. Então, alguém falou alguma coisa aí? É o Zé. O Zé. Vamos lá. É possível ser ativo, porém ter indisposição no coração. Trabalha, mas o trabalho não tem significado. Se você não faz como se fizesse para o Senhor, ainda que você queira fazer uma carta, queira fazer uma social com o chefe, cara, vai ter uma hora que não vai dar. Você vai cansar, não tem propósito, não tem significado, não adianta. Se desalento, falta de alegria, reclamação, descontentamento, preguiça, passividade, desejo exagerado de agradar as pessoas, são marcas que permeiam o seu ambiente de trabalho, que circundam você, que estão andando perto, eu preciso te dizer que isso é indolência. Indolência é pecado. Pecado precisa de arrependimento. A Bíblia condena a indolência. Olha 2 Tessalonicenses 3, do versículo 6 ao 10. E aí eu estou finalizando. 2 Tessalonicenses 3, do versículo 6 ao 10. Diz assim: E agora, irmãos, nós lhe damos a seguinte ordem, em nome do Senhor Jesus Cristo: mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente. Caraca! Não ande com os preguiçosos, mais ou menos assim, né? Segue. Pois vocês sabem que devem seguir nosso exemplo. Não ficamos ociosos quando estivemos com vocês, nem nos alimentamos às custas dos outros. Trabalhamos arduamente, dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentasse, queríamos lhe dar o exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Pronto. Se você não gosta de trabalhar e optou por essa teologia do não trabalho, abraça também a teologia do jejum eterno. Se você não quer trabalhar, não coma. Só isso. É a Bíblia que está falando. De forma clara e evidente. E aí eu parto para a gente finalizar. Vamos lá. Vamos concluir então. Nós precisamos ver o nosso trabalho como um serviço ao nosso Rei. E aí, eu não sei se você relaciona com o seu trabalho de forma idólatra. Ele é muito importante. Ele é tão importante, mas tão importante, que hoje eu não vou nem orar para trabalhar um pouquinho mais. Eu não vou nem dar atenção para minha esposa e para os meus filhos, porque o meu trabalho é muito importante. Veja bem, você é uma carnal, está cobrando minha atenção. Eu tenho que trabalhar, mulher. Fica na tua, te quieta. Eu sou um homem de Deus. Ou eu tenho que mostrar excelência no meu trabalho, querido. Você precisa se arrepender. O nome disso é pecado. Você está aí travestido de uma mega espiritualidade, quando na verdade você está embebido na carnalidade.
Porque cuidar da sua família é espiritual também. Cuidar da sua saúde é espiritual também. Cuidar e dar manutenção na sua vida espiritual é espiritual também. Filipenses 4:5 diz assim, mostrem bondade em tudo o que fazem. Lembre-se que o Senhor voltará em breve. Então presta atenção. Quando eu trabalho, é uma oportunidade de mostrar a bondade de Deus. Aí eu te pergunto, o seu trabalho, a forma como você relaciona com as pessoas, com as coisas, é uma oportunidade de demonstrar a bondade de Deus? Quer dizer, você está demonstrando a bondade de Deus quando você trabalha? Com aquilo que você faz? Quando você relaciona com um colega de trabalho? Quando você relaciona com um subordinado? Quando você relaciona com um chefe? Você está demonstrando a bondade de Deus? As pessoas estão vendo Cristo em você? Não porque você está pregando o evangelho na hora do seu trabalho, mas porque como você trabalha, prega o evangelho? E você consegue ver o seu trabalho como um evento escatológico? Porque ele diz, lembre-se, o Senhor voltará em breve. Ele está falando a respeito de demonstrar bondade naquilo que faz, porque o Senhor voltará em breve. Eu preciso ter uma mentalidade escatológica para encontrar sentido no meu trabalho. A questão é que nós temos que ter cuidado para que a nossa vida cristã não tenha mais esse sentido. Porque muitos de nós abraçamos o evangelho para querer fazer a nossa vida dar certo. E esquecemos daquilo que os apóstolos se apegavam quando pregavam o evangelho em Atos. Eles não estavam preocupados com a vida daqui, eles estavam preocupados com o porvir. Eles entendiam que isso daqui é passageiro e que existia uma vida eterna que eles precisavam estar preparados para viver. Amém? Se não conseguir ver a importância do seu trabalho e entender que esse trabalho é para Deus, é para Ele, o que vai acontecer é que você vai reproduzir no ambiente de trabalho um mau testemunho. Então, não dar testemunho é grave, mas dar um mau testemunho é muito pior. A Bíblia diz, ai daquele por onde vem o escândalo. Quando você faz algo de qualquer jeito, você está escandalizando. E não é só o seu nome, é o nome do Senhor. Você precisa, ser diligente com o seu trabalho. O contrário de ser indolente é ser diligente, é se dedicar com força. E os músicos podem ficar aí aposto já que eu já vou finalizar aqui. Você nasceu para a glória de Deus. Quando no ambiente de trabalho ou no ministério você glorifica a Deus por meio daquilo que você faz, você está levantando um testemunho ao nome do Senhor. E quando você não faz, é o contrário de fato. Mas se você é indolente no seu trabalho e faz as coisas de qualquer jeito, ou se você relaciona com o seu trabalho de uma forma idólatra, ambos precisam de arrependimento. E eu tenho uma boa nova para você. A boa nova é que o evangelho, a cruz, a morte de Jesus na cruz do Calvário, vem para redimir toda a nossa vida. Toda significa toda, no hebraico, no grego e aonde você pesquisar. É toda, inclusive no seu ambiente de trabalho. Você está entendendo? Toda. O evangelho alcança no ambiente de trabalho o seu coração também, te fazendo entender que o seu serviço é um serviço ao Rei Jesus e não aquele chefe. Não importa se ele é chato ou legal, você precisa servir ele de todo o coração. E se por acaso você se identificou com um desses dois momentos, eu queria te pedir que você ficasse de pé. Aliás, fica de pé todo mundo, mesmo que você não se identificou, tá? Eu queria que você ficasse de pé e que você pensasse agora, porque eu falo e talvez não dá tempo de você pensar. Eu queria que você pensasse por alguns segundos se em alguma dessas duas características que eu falei, você percebe se encaixando.
abraçando violentamente o seu trabalho, de forma que você deixa coisas importantes passarem, ou fazendo seu trabalho de qualquer jeito porque você não encontra sentido. Eu venho para a sala de oração, eu não encontro sentido, Ivo. Se qualquer uma dessas duas coisas te afeta de alguma forma, eu quero que você curve a sua cabeça agora, feche seus olhos e vamos orar. Vamos adorar e vamos pedir que o Evangelho venha e ilumine o nosso coração. Amém?